Bom, tá gravando. Bom dia a todos. Então, a gente vai iniciar a aula 4 da Química 2, que é sobre gases e suas transformações. Então, a gente vai estudar os gases em condições ideais, ou seja, um gás ideal. Então, o que seria um gás ideal? São aqueles gases, né, cujas moléculas eles chocam-se de forma elástica, sem a perda de energia cinética. Então, eles vão colidir um com o outro, então eles não vão perder nem ganhar energia cinética. Os gases ideais, eles estão em movimento desordenado e constante. Então, você coloca, né, um gás dentro do recipiente que tenha vácuo, né? Então, esse gás vai ocupar ali todo o recipiente e ele vai ter um movimento desordenado e constante. Um gás ideal, não existe forças de atração ou repulsão. Ou seja, entre as moléculas de um gás ideal, não vai ter aquelas forças de Van der Waals, né, força de atração de Van der Waals, ligações de hidrogênio, e também não vai ter forças de repulsão entre uma molécula e outra. E um gás ideal, né, as moléculas têm volume nulo em relação ao volume do recipiente. Então, se você pegar o volume de uma molécula isolada do gás e fizer uma relação com o volume total na qual ela ocupa, o volume da molécula do gás ela é considerada, né, daquela molécula de gás é considerada nulo. Então, essas condições são as principais características que definem um gás ideal. Então, na aula de hoje, a gente vai considerar sempre as condições ideais, né, para um gás ideal. Existe a equação de estado de um gás, que pode ser representada como pressão inicial vezes volume inicial, dividido pela temperatura. Toda vez que a gente estiver trabalhando com um gás ideal, a temperatura será em Kelvin. Como é que você calcula a temperatura em Kelvin, caso seja fornecida a temperatura em graus Celsius? Então, seria com essa fórmula aqui embaixo. Ó. A temperatura em Kelvin é igual à temperatura em graus Celsius mais 273. Ou seja, se forneceu a temperatura em graus Celsius, basta somar 273 que você tem a temperatura em Kelvin. Então, você está trabalhando com um gás e precisa usar uma fórmula, né, que a gente vai mostrar aqui, são duas fórmulas da aula de hoje. Então, a temperatura sempre será em Kelvin. Então, vai ser pressão inicial vezes volume inicial dividido pela temperatura inicial, que vai ser igual à pressão final vezes o volume final dividido pela temperatura final. Então, a gente tem aqui duas situações do gás nitrogênio, considerando ele ideal. Então, no estado inicial, a gente tem uma pressão de 100 kPa, a um volume de 5 litros e uma temperatura de 300 Kelvin. Então, se você mexer esse êmbolo aqui desse cilindro, colocar ele para baixo, você vai mudar as condições, né, os parâmetros de pressão, volume e temperatura. Então, o estado final do gás vai ser pressão 250 kPa, volume 4 litros, né, que houve a diminuição do volume, e a temperatura 600 Kelvin. Como é que a gente prevê esses valores? Basta substituir nessa equação aqui, que é chamada de equação de estado de um gás. Então, vamos para o exemplo 1. Um gás, no estado 1, apresenta volume de 14 litros, pressão de 5 atmosferas e temperatura de 300 Kelvin. Qual será a pressão do gás em estado 2 se o volume for dobrado a temperatura constante? Então, a gente vai pegar essa fórmula aqui que a gente viu no slide anterior, pressão inicial vezes volume inicial, dividido pela temperatura, vai ser igual pressão final vezes volume final,
dividido pela temperatura final. Então, basta substituir os dados do enunciado da questão nessa forma. Então, a pressão inicial, ele falou para a gente aqui, ó, que vai ser 5 atmosferas. Então, a gente põe aqui, ó, 5 atmosferas. O volume inicial vai ser 14 litros. Ó, 14 litros. Então, a gente põe aqui 14 litros. A temperatura inicial é 300 Kelvin. Então, a gente põe aqui 300 Kelvin. Que vai ser igual. A pressão final é o que a gente vai calcular, que ele pede para a gente determinar, né, qual será a pressão do gás no estado 2. Então, a gente coloca a pressão final do gás, que multiplica o volume final. Qual que será o volume final? Ele falou para a gente, ó, qual será a pressão do gás em um estado 2 se o volume for dobrado. Então, de 14 litros, ele foi para 28 litros, que equivale ao dobro do volume. Dividido pela temperatura final. Aí ele falou aqui, ó, quando o volume for dobrado, a temperatura constante. Então, a temperatura mantém 300 Kelvin. Então, a gente corta aqui, ó, 300 Kelvin do lado esquerdo, 300 Kelvin do lado direito. E aí vai ficar 28P. 28P é igual a 5 vezes 14, dá 70. 70 dividido por 28, então a pressão vai dar 2,5 atmosfera. Então, essa daqui seria a resposta desse exemplo 1. Então, nós temos agora esse exemplo 2. Observe a figura a seguir. Inicialmente, o ar está confinado em apenas uma das partes do aparelho. Quando a torneira é aberta, seria essa torneira aqui, ó, esse dispositivo aqui, ó. Quando essa torneira aqui for aberta, o gás se espalha e ocupa outra parte. Então, o gás está ocupado inicialmente nesse lado esquerdo. Depois você abre a torneira, ele ocupa os dois recipientes. Então, quando a torneira é aberta, o gás se espalha e ocupa a outra parte. Calcule a temperatura final no estado 2. Estado 2 seria essa figura aqui de baixo. Desconsiderando o volume do tubo que liga os dois compartimentos do aparelho. Então, a gente vai usar essa equação aqui que a gente viu, a equação do estado de um gás. Então, a pressão inicial, ele forneceu aqui, ó, no estado 1, seria 5 atmosferas. 5 atmosferas. O volume inicial vai ser 2 litros, porque esse recipiente do lado direito, de 3,5, inicialmente ele está vazio. Então, o volume inicial seria 2 litros. Dividido pela temperatura em Kelvin. A temperatura em Kelvin é 400 Kelvin. Então, a gente coloca aqui, ó, 400 Kelvin. Que vai ser igual às condições finais, né? A condição final, a pressão final é depois que abriu a torneira, aí o gás ocupou os dois recipientes. Então, a pressão final vai ser 2 atmosferas. 2 atmosferas. Vezes o volume final. O volume final vai ser a somatória desses dois recipientes. Então, vai ser 2 mais 3,5, vai dar 5,5. 5,5 litros. Dividido pela temperatura final, que ele pede para a gente calcular, né? Então, calcule a temperatura final do estado 2. Então, a gente resolve essa equação aqui. Então, vai ficar 5 vezes 2, 10, dividido por 400, que vai ser igual a 2 vezes 5,5 litros. Então, vai dar 11, dividido pela temperatura final. Multiplicando o cruzado, vai ficar 10T é igual a 4.400. Passo 10 dividindo, né? Então a temperatura final vai ser 440 Kelvin. No enunciado da questão, ele não indica se ele quer a temperatura em Kelvin ou em graus Celsius. Se for em graus Celsius, então basta a gente pegar essa temperatura aqui em Kelvin e subtrair 273. Então, você pega a temperatura em Kelvin e subtrai 273, vai dar a temperatura de 167 graus Celsius.
Então, poderia ser essas duas respostas, né? 440 Kelvin ou 167 graus Celsius. Essa daqui seria a resposta desse exemplo 2. Aí tem uma segunda equação, que é chamada de equação de estado de um gás. Essa equação é quando você trabalha com o número de mol de um gás. Então, ela pode ser expressa como PV, né, pressão que multiplica o volume, é igual ao M, que seria o número de mol, vezes R, que é uma constante universal dos gases. Esse R sempre é tabelado e ele é fornecido, né, no caso de uma prova ou de uma questão, vezes a temperatura em Kelvin. Tá? Então, sempre quando a gente for trabalhar com gás, a gente tem que trabalhar a temperatura em Kelvin. Então, ó, tem essa tabela aqui que a gente não precisa decorar esses valores, né? Mas dependendo das unidades que você trabalhar de pressão, ó, se você estiver trabalhando com a pressão em atmosfera, o valor do R vai ser 0,082. Se a pressão for em milímetros de mercúrio, o valor do R vai ser 62,36. E se a pressão for em quilopascal, o R vai ser 8,314. Tá? Eu só estou mostrando para vocês aqui, mas no caso de uma questão de vestibular, uma questão de prova, esse valor do R ele deve ser fornecido. Tá? Então, exemplo 3. Calcule a pressão total de uma mistura gasosa formada por 3 mol de um gás A e 2 mol de um gás B, considerando que a temperatura final é de 300 Kelvin e o volume é de 15 litros. Então, a gente vai usar essa equação. PV é igual a nRT. Então, a pressão que ele pede para a gente calcular, multiplicado pelo volume. O volume do gás é 15 litros. Então, 15 litros. Que vai ser igual o número de mols. Então, a gente tem, ó, 3 mol do gás A e 2 mols do gás B, do gás B. Então, a gente soma 3 mol com 2 mol, vai dar 5 mol. Então, eu coloquei aqui, ó, 3 mais 2, né, 5 mol, que seria o número de mol do gás. Que multiplica o R, né, a constante universal dos gases, tabelado, né, 0,082 litros vezes atmosfera, vezes Kelvin a menos 1, vezes mol a menos 1. Que multiplica a temperatura final, que é 300 Kelvin. Então, 300 Kelvin. Então, vai ficar, ó, 15P, que vai ser igual a 5 mols vezes 0,082 vezes 300, fazendo na calculadora, vai dar 123. Então, pega o 15 aqui, passa dividindo. 123 dividido por 15, a pressão final vai ser igual a 8,2 atmosfera. Então, essa daqui seria a resposta, né, desse exemplo 3. Pressão igual a 8,2 atmosferas. O exemplo 4. Um gás de massa molar igual a 30. Essa massa molar é que a gente calcula, a gente pega os valores lá na tabela periódica, né? E a gente consegue calcular, a gente pega a massa atômica, né, da substância, converte ela em gramas por mol. Então, seria aquele valor que a gente pega na tabela periódica. Então, ele fala, ó, um gás de massa molar igual a 30. Então, a massa molar do gás é 30. Está dentro de um recipiente a uma pressão de 0,5 atmosfera e temperatura de 273 Kelvin. Determine a densidade desse gás. Então, antes de resolver essa questão, vamos lembrar alguns conceitos, né, que a gente viu nas aulas anteriores. Então, o número de mol de uma substância, ela pode ser dada como a massa da sua substância dividido pela massa molar. A massa molar ele já forneceu ali que é 30, né? Então, a massa molar do gás é 30. E outra
relação que a gente tem que lembrar, que a densidade de uma substância é igual à massa dela em gramas, dividido pelo volume em litros. Tá? Pode ser outras unidades aqui? Pode ser. Pode ser gramas por mililitros, pode ser gramas por centímetros cúbicos, pode ocorrer a variação da unidade aqui quando a gente está trabalhando com densidade. Então, agora a gente já pode resolver essa questão. Então, ó, a gente vai usar essa equação, PV é igual a nRT, a pressão do gás é 0,5 atmosfera. Então, 0,5 atmosfera, que multiplica o volume do recipiente. Então, a princípio, ele não forneceu aqui o volume do recipiente. Então, a gente coloca aqui V, que é igual o número de mols do gás, que também ele não forneceu aqui no enunciado da questão, que multiplica a constante universal dos gases, 0,082 litros vezes atmosfera, vezes Kelvin a menos 1, vezes mol a menos 1, que multiplica a temperatura. A temperatura é 273 Kelvin. Então, multiplica aqui com 273 Kelvin. Então, a gente vai chegar nessa relação aqui, ó, 0,5 vezes V é igual ao número de mol, que multiplica 22,38, que seria o produto aqui, ó, de 0,082 vezes 273. Então, a gente tem que lembrar o quê? Que o número de mol é igual a massa dividido pela massa molar. A massa molar, o enunciado da questão forneceu, ó, é 30. Então, a gente substitui aqui, ó, o número de mol é a massa dividido pela massa molar, que é 30. Aí o volume, sobra só o volume e a massa, né? Vezes 22,38. Aí o que a gente faz? A gente pega essa relação aqui e escreve ela de uma outra forma. Pega o 30, passa multiplicando, e pega o volume, passa dividindo. Então vai ficar 0,5 vezes 30, vai ser igual a massa dividido pelo volume. Massa dividido pelo volume. Multiplicado por 22,38. Então, ó, a massa dividido pelo volume vai ser igual a 0,5 vezes 30, que vai ser 15, dividido por 22,38. Agora, a massa dividido pelo volume é a densidade, que a gente viu aqui nessa relação de baixo. Então, a densidade vai ser igual a 15 dividido por 22,38, vai dar 0,67 gramas por litro. A unidade aqui é gramas, né? A massa em gramas, o volume em litros. Então, a densidade vai ser igual a 0,67 gramas por litro. Então, essa daqui seria a resposta desse exemplo 4. Esse exemplo 5, ele fala, ó, um cilindro de 50 litros de paredes indeformáveis contém gás hélio, que a massa molar é 4 gramas por mol, a 27 graus Celsius. Uma parte desse gás vazou e a pressão interna passou a ser 0,4 atmosfera menor que a inicial, sobre as mesmas condições de temperatura. Determine a massa de hélio perdida. Então, tinha lá um determinado cilindro de 50 litros, tinha o gás hélio lá dentro, numa temperatura de 27 graus Celsius. Aí ocorreu um vazamento, vazou gás. E a pressão, ela caiu 0,4 atmosfera. Então, ficou 0,4 atmosfera menor. Então, significa que a massa de gás perdida é proporcional a essa diminuição da pressão. Então, a gente joga nessa expressão aqui, ó. PV é igual a nRT. A pressão que diminuiu foi 0,4 atmosfera, que multiplica o volume do recipiente, que é 50 litros, que vai ser igual a N, que é o número de mol,
vezes o R, que é a constante universal dos gases, que vai ser 0,082 litros vezes atmosfera vezes Kelvin a menos 1, vezes mol a menos 1, que multiplica a temperatura em Kelvin. Mas ele deu a temperatura aqui em graus Celsius, que é 27. Então, para a gente converter de graus Celsius para Kelvin, a gente soma 273. Então, vai ficar 273,7. Aí, resolvendo essa expressão, vai ficar, ó, 0,082 vezes 300. Então, fazendo esse cálculo aqui na calculadora, né, 0,082 vezes 300, vai dar 24,6. Então, vai ficar 20 é igual a N, que multiplica 24,6. Então, o N vai ser igual a 20 dividido por 24,6. O N vai ser igual a 0,813 mol de hélio, do gás hélio. Então, essa quantidade de mol aqui foi a quantidade de mol perdida durante o vazamento do cilindro. Mas ele fala, ó, determine a massa de hélio perdida. Então, a gente vai lembrar lá nas aulas de número de mol. Se você tem mol, a unidade mol, e quer transformar para gramas, em massa, em gramas, você multiplica a massa molar da sua substância. Então, a massa molar do gás hélio, ele forneceu aqui que é 4 gramas por mol. Então, você pega aqui a massa, é igual a 0,813 mol, né, de hélio, e multiplica por 4 gramas por mol, que é a massa molar desse gás. Então, fazendo na calculadora, 0,813 vezes 4 vai ser igual a 3,25 gramas de hélio. Então, essa daqui seria a resposta desse exemplo 5. Então, vazou 3,25 gramas de hélio, e isso acarretou numa diminuição da pressão em 0,1 atmosfera. Então, teve 0,4 atmosfera, né, menor. Então, essa daqui seria a resposta desse exemplo 5, 3,25 gramas de hélio. Então, vamos para o exemplo 6. Sabe-se que o pneu de um automóvel deve ser calibrado a uma pressão de 30 libras por polegada ao quadrado, em um dia quente, a uma temperatura de 27 graus Celsius. Supondo que o volume e o número de mol injetados são os mesmos, determine a pressão de calibração em atmosfera nos dias mais frios em que a temperatura atinge 12 graus Celsius. Então, seria o seguinte, o cara foi lá, calibrou o pneu do carro dele a 30 libras por polegada ao quadrado. Mas só que a temperatura no dia estava 27 graus Celsius. Agora, se você pegar um dia mais frio, que a temperatura é 12 graus Celsius, aí ele pergunta qual que será a pressão dentro do pneu. Então, ele deu aqui, ó, um dado que uma atmosfera equivale a 15 libras por polegada ao quadrado. Então, a gente tem aqui, ó, uma atmosfera é igual a 15 libras por polegada ao quadrado. X atmosferas equivale a 30 libras por polegada ao quadrado, que seria essa informação fornecida aqui no enunciado da questão. Então, resolvendo essa regra de 3, multiplicando ao quadrado, 30 dividido por 15 vai dar 2 atmosferas. Significa dizer que você calibrou o pneu a 30 libras por polegada ao quadrado? Significa que é uma pressão de 2 atmosferas. Então, a gente tem duas situações, né? Uma, a temperatura maior, a 27 graus Celsius. Então, a gente coloca a situação 1, PV é igual a nRT. E temos a situação 2, que seria a temperatura mais fria, né? A 12 graus Celsius.
Então, PV é igual a nRT. Então, a gente substitui nessa razão aqui, da situação 1 dividida pela situação 2. Então, a situação 1, ó, a pressão vai ser 2 atmosferas, que a gente calculou aqui nessa regra de 3 aqui, ó. 30 libras por polegada ao quadrado equivale a 2 atmosferas. Então, 2 atmosferas que multiplica o volume. O volume é fixo no pneu, né? Tanto temperatura mais quente para temperatura mais fria. A pressão é final que a gente vai calcular, né? Então, a gente coloca a pressão aqui. Que vai ser igual, o número de mol de gás vai ser igual para as duas situações. O R, que é a constante universal dos gases, também vai ser constante para as duas situações. Deixa eu ver aqui, acho que tem alguém. Aqui. Então, o R, tanto o número de mol como o R, ele vai ser constante, tá? Porque não vai ocorrer variação desses valores, né? Se a temperatura do pneu for mais quente, a 27 graus Celsius, ou se ela for mais fria, se for a 12 graus Celsius. Então, o que multiplica 300 Kelvin, porque se a gente pegar 27 graus Celsius e somar com 273, vai dar 300 Kelvin, né? Que a temperatura em Kelvin, você pega a temperatura em graus Celsius e soma 273. Então, vai ficar 27 mais 273, vai dar 300 Kelvin. E a temperatura mais fria, né, a 12 graus Celsius, então a gente soma 12 graus Celsius mais 273, vai dar a temperatura de 285 Kelvin. 285 Kelvin. Então, a gente corta tudo que for igual, que tiver em cima e que tiver embaixo, corta o volume, porque o volume do pneu vai ser igual, né? O número de mols, não ocorreu variação de número de mols, não foi injetado gás e também não vazou gás. E o R, que é a constante universal dos gases, que é um valor constante, né? E aí vai chegar nessa relação aqui, ó. 2 dividido por P, que é a pressão, vai ser igual a 300 dividido por 285. Aí, multiplicando cruzado aqui, vai ficar 300P, que é igual a 570. Então, 570 dividido por 300, a pressão vai dar igual a 1,9 atmosfera. O enunciado da questão, ele pede a pressão em atmosfera, né? Ó, determine a pressão de calibração em atmosfera. Então, essa daqui seria a resposta desse exemplo 6. Mas se ele pedisse em libras por polegada, então, ó, essa aqui seria já a resposta da questão, 1,9 atmosfera. Então, de 2 atmosferas foi para 1,9 atmosfera. Mas se ele quisesse a pressão em libras por polegada ao quadrado, então a gente faz essa relação aqui, ó. Uma atmosfera equivale a 15 libras por polegada ao quadrado. Ó, uma atmosfera é igual a 15 libras por polegada ao quadrado. Agora, se a gente tivesse 1,9 atmosfera, nós teríamos x libras por polegada ao quadrado. Resolvendo essa regra de 3, então x vezes 1 vai dar x, 15 vezes 1,9, então vai dar uma pressão de 28,5 libras por polegada ao quadrado. Então, essa daqui seria a resposta, né, se ele tivesse pedido, em libras por polegada ao quadrado. Mas como ele pediu em atmosfera, né, então a pressão vai ser igual a 1,9 atmosfera. Então, essa daqui seria a resposta desse exemplo 6. Então, exemplo 7. Em uma reação química, foram produzidos 112 litros de gás carbônico, que é o CO2, nas condições normais de temperatura e pressão, CNTP. Determine a massa desse gás produzida. Então, os dados vai ser massa molar, CO2 é igual a 44 gramas por mol. Então, o que seria condições normais de temperatura e pressão, CNTP?
Então, seria a temperatura de 0 graus Celsius e a pressão de uma atmosfera. Então, se você pegar 1 mol de qualquer gás e substituir nessa expressão, PV é igual a nRT, a gente vai ter o seguinte valor. Então, uma atmosfera, né, que é das condições normais de temperatura e pressão, vezes o volume, né, do gás que ele vai ocupar, que vai ser igual a 1 mol, que vai ser 1 mol de gás, né, vezes a constante universal dos gases, que vai ser 0,082 litros vezes atmosfera, vezes mol a menos 1, vezes Kelvin a menos 1, que multiplica a temperatura em Kelvin. Mas na CNTP a temperatura é 0 graus Celsius. Então, para a gente transformar para Kelvin, a gente soma 273. Então, a gente multiplica aqui, a gente multiplica 273 Kelvin. Se fizer na calculadora 1 vezes 0,082 vezes 273, o volume vai ser igual a 22,4 litros. O que quer dizer? Se você pegar qualquer gás nas condições normais de temperatura e pressão, você pega 1 mol desse gás, ele vai ocupar 22,4 litros. Então, você pode pegar qualquer gás, 1 mol desse gás, ele ocupa 22,4 litros. X vai ser igual a 5 mol de CO2. 5 mols de CO2. Mas se a gente tem o número de mol e quer transformar para massa em gramas, a gente multiplica pela massa molar. A massa molar do CO2 é 44 gramas por mol. Então, se você pegar 5 mols de CO2 e multiplicar por 44 gramas por mol, então 5 vezes 44 vai dar 220 gramas de CO2. Então, essa daqui seria a resposta desse exemplo 7. Então, vamos para a penúltima questão da aula de hoje, o exemplo 8. Então, ele fala 2 gramas de hélio, né, do gás hélio, e X gramas de hidrogênio, que é o H2, estão contidos num frasco de volume igual a 22,4 litros na CNTP. Então, o item A ele fala, determine o valor de X, que seria a massa, né, do gás hidrogênio, a massa em gramas de hidrogênio. Então, o item A, ó, na CNTP, se você pegar 1 mol de qualquer gás a uma atmosfera em 0 graus Celsius, ele vai ocupar um volume de 22,4 litros. Agora, o volume do recipiente, que ele falou no enunciado da questão, é 22,4 litros. Então, se tem 22,4 litros na CNTP, quer dizer que existe 1 mol de gás dentro desse frasco. Então, se você somar o número de mols do gás hélio e do gás hidrogênio, somar os dois vai ser igual a 1 mol. Agora, ele falou para a gente que tinha 2 gramas de gás hélio. Então, 2 gramas de gás hélio, aí se você tem a massa em grama, quer transformar para mol, você divide pela massa molar. A massa molar do gás hélio é 4 gramas por mol. Então, vai ficar 2 gramas de hélio dividido por 4 gramas por mol, vai ser igual a 0,5 mols de hélio. Mas a gente já viu anteriormente que esse recipiente tem 22,4 litros e está na CNTP. Então, ele tem 1 mol de gás ali dentro, seja do gás hélio, seja do gás hidrogênio. Agora, a gente já viu que tem 0,5 mols de hélio. Então, o número de mols de hidrogênio só pode ser 0,5 mol de hidrogênio.
porque somado os dois aqui vai dar 1 mol. Então, se você pegar o número de mol e quer converter para massa em gramas, você multiplica pela massa molar. Então, você pega 0,5 mols de hidrogênio e multiplica pela massa molar, que é 2 gramas por mol. 0,5 vezes 2 vai dar 1 grama de hidrogênio. 1 grama de hidrogênio. Então, essa daqui seria a massa, né, do gás hidrogênio, que é a resposta do item A. Determine o valor de X, né, X gramas de hidrogênio. Então, é 1 grama de hidrogênio. Agora, o item B. Qual será a pressão se essa mistura for transferida para um frasco de volume igual a 5,6 litros e a temperatura de 0 graus Celsius? Então, a gente joga nessa expressão aqui, ó. PV é igual a nRT. A pressão, que a gente vai calcular, que multiplica o volume. O volume é 5,6 litros. Então, multiplicado por 5,6 litros. É igual ao número de mol, que vai ser 1 mol, porque vai ser 0,5 mols de hélio, mais 0,5 mols de hidrogênio, né? Então, vai ser 1 mol. Que multiplica a constante universal dos gases, que vai ser 0,082 mol vezes Kelvin, vezes atmosfera menos 1, vezes litros a menos 1, que multiplica a temperatura final, que ele é 0 graus Celsius. Para a gente transformar para Kelvin, a gente soma com 273. Então, 0 mais 273 vai dar 273. Então, fazendo na calculadora, vai ficar P vezes 56 é igual a 22,4. 22,4 dividido por 5,6, a pressão vai ser igual a 4 atmosferas. Então, essa daqui seria a resposta desse exemplo 8, o item B de bola. E a última questão da aula de hoje, exemplo 9. Uma criança com severa infecção dos brônquios apresenta problemas respiratórios e o médico administra Heliox, que é uma mistura de gás oxigênio e gás hélio, com 90% em massa de oxigênio. Então, 90% em massa de oxigênio. Se a pressão atmosférica é igual a 1 atm, determine a pressão parcial de oxigênio que foi administrada à criança. Ele dá aqui a massa molar do gás hélio e a massa molar do gás oxigênio. Então, o que a gente faz? A gente pega uma amostra de 100 gramas desse gás heliox. Então, ele falou que 90% dessa massa é oxigênio. Então, a gente vai ter, em 100 gramas de heliox, 90 gramas de oxigênio e 10 gramas de hidrogênio. Então, a gente converte a massa em número de mol. Então, você pega aqui, ó, 10 gramas de hélio. Você quer achar o número de mol? Você divide pela massa molar. A massa molar é 4 gramas por mol. Então, 10 dividido por 4 vai ser igual a 2,5 mol de hélio. Agora, se você pegar 90 gramas de oxigênio e dividir pela sua massa molar, que é 32 gramas por mol, você vai achar o número de mol de oxigênio, que vai ser 2,81 mols de oxigênio. Então, você somando esses dois valores, 2,5 mais 2,81, vai dar 5,31 mol de gás, né? Desse heliox, que seria a mistura do gás hélio e do gás oxigênio. Então, se você pegar 100 gramas desse gás heliox, então equivale a 5,31 mol desse gás. Então, 5,31 mol desse gás, ele equivale a uma pressão de 1 atm, de uma atmosfera. Então, 5,31 mol desse gás equivale a uma pressão de 1 atmosfera. Agora, se você pegar o número de mols de oxigênio,
é 2,81 mol de oxigênio. Então, 2,81 mol de oxigênio, nós vamos ter X atmosfera, que vai corresponder à pressão parcial de oxigênio, né? Então, vai ficar 2,81 vezes 1, dividido por 5,31. Então, o valor de X, né, vai equivaler à pressão parcial de oxigênio, que vai ser igual a 0,53 atmosfera. Então, se você pegar ali desse 1 atmosfera, 0,53 atmosfera vai ser a pressão parcial do oxigênio. E 0,47 atm vai ser a pressão parcial equivalente ao gás hélio. Mas a resposta desse exemplo 9 vai ser 0,53 atmosfera. Então, com isso, a gente chegou ao final da aula de hoje. Os slides referentes à aula de hoje já estão no SIGA. A lista de exercício 4 também já está no SIGA. Eu vou pegar esse vídeo e colocar no YouTube, e logo mais eu coloco o link, né, desse vídeo no grupo do WhatsApp da turma. Eu vou encerrar a gravação aqui.